Fala pessoal, me chamo Alisson Silva, é um grande prazer ter você aqui no canal. E se você não é novo por aqui, se você já conhece os meus conteúdos, sabe que o tema que eu mais falo por aqui é sobre Python. Porém, pessoal, já faz um bom tempo que eu venho me planejando para introduzir um novo conteúdo aqui no canal, falar sobre uma nova temática que é a parte de desenvolvimento web. Até porque eu trabalho como desenvolvedor web full stack aí, e eu queria trazer um pouquinho dessa minha experiência também aqui para o canal. Então, além dos conteúdos sobre Python, também trazer um pouco sobre desenvolvimento web de um modo geral. E pessoal, depois de pensar bastante sobre qual conteúdo eu poderia trazer, finalmente chegou o dia desse primeiro conteúdo, dessa primeira temática, e eu queria falar nesse vídeo sobre os dois lados do desenvolvimento de uma aplicação web, que é o front-end e o back-end. Então, provavelmente, se você caiu nesse vídeo, é porque você deve ter algum interesse na área de desenvolvimento web. E nesse vídeo eu vou explicar para você quais são as diferenças entre o front-end e o back-end, o que é que um desenvolvedor que atua em cada uma dessas áreas faz, quais são as tecnologias que o pessoal utiliza, e no final das contas eu ainda vou acabar te dando aí algumas dicas para que você possa identificar com qual dessas áreas o teu perfil se encaixa melhor. Então espero muito que você curta esse vídeo. Se você já gostou da ideia, já deixa a sua curtida aqui, já deixa o seu like aqui embaixo. Também pode colocar nos comentários quais são as sugestões que você teria de outros conteúdos falando sobre desenvolvimento web, sobre as linguagens de programação da web e por aí vai, beleza? Então vamos para o vídeo de hoje. Bom pessoal, e para a gente começar eu queria apresentar para vocês um post que eu escrevi lá no meu blog, eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Onde eu comento justamente sobre as diferenças entre o front-end e o back-end que eu considerei aqui, né? Coloquei no título inclusive os dois lados do desenvolvimento web. Por que isso? Porque, pessoal, toda aplicação web ela é desenvolvida com essas duas partes, tá? Então, toda aplicação web vai ter tanto front-end quanto back-end. E aí eu queria justamente ao longo desse vídeo ir comentando sobre alguns pontos que eu coloquei aqui nessa postagem, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui já na introdução, pessoal, é que de acordo com uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial, uma das 3 áreas da tecnologia que mais vai gerar empregos até o ano de 2025 é a área de desenvolvimento web, tá? E é exatamente por isso que eu quero começar a falar sobre esses conteúdos aqui, para fomentar cada vez mais essa área e levar mais pessoas para essa área aqui. Então, eu acredito que essa área aqui eles consideram como tecnologias maduras e com certeza vai gerar muitos empregos ao longo de muitos anos ainda, tá? Então, vale muito a pena a gente conhecer aqui um pouquinho melhor. E aí, então, eu queria falar sobre front-end e back-end, né? Então, poxa, o que seria o front-end de uma aplicação web? O que seria o back-end e quais são as tecnologias que o pessoal usa em cada uma delas? Bom, pessoal, de um modo geral, sobre o front-end, o que é o front-end? O front-end é a parte visual da aplicação web, ou seja, é aquilo com o qual o usuário interage. Observa que eu estou exatamente com a página aqui da internet aberta, que é exatamente do meu site, né? E você está vendo que existe toda uma interface gráfica, né, dentro da minha página. Existe uma identidade visual, existem as cores que foram utilizadas, o posicionamento dos botões. Então tudo isso é responsabilidade de um profissional que trabalha no desenvolvimento front-end da aplicação web. É ele que vai desenvolver códigos que vão gerar esses elementos da forma como eles estão apresentados aqui dentro da página, tá? E aí vale uma ressalva bem importante que eu já deixei ela aqui embaixo. Olha só, de um modo geral, o desenvolvedor front-end não vai ser responsável por trabalhar, né, no desenvolvimento da interface em si. Como assim? Existem profissionais que são chamados de UI e UX designers que eles são responsáveis por desenvolver um protótipo, sabe? Então ele desenha toda a estrutura da tela, de modo que um profissional que trabalha com desenvolvimento front-end ele já vai pegar aquele protótipo pronto em um determinado software, como por exemplo o Figma ou Adobe XD, que são muito comuns para essa finalidade, e ele vai converter aquele design, aquela interface gráfica em de fato uma página web. Então olha que bacana, não é obrigatório que o profissional então de desenvolvimento front-end tenha conhecimentos da área de UI e UX. Na realidade, o que ele precisa fazer é desenvolver os códigos que vão meio que clonar aquela interface que foi pensada por esse profissional de designer, né, de web designer, em de fato uma página web. Então, pessoal, obviamente para isso ele vai estar utilizando ali linguagem de programação que a gente vai ver um pouquinho mais para frente
quais são elas, mas o fato que eu já queria destacar aqui é que esse profissional, além de desenvolver uma interface, ele precisa pensar em diversos elementos, em diversos fatores, recursos que são importantes, como por exemplo responsividade, né? Que é um termo que talvez você já tenha escutado aí, mas responsividade nada mais é do que uma característica da aplicação de conseguir se adaptar a diferentes resoluções. Então ela funciona bem em dispositivos móveis, enfim, desktop ou em tablets, enfim. Ela tem que se comportar da melhor maneira possível para diferentes resoluções de tela, beleza? Bom, mas então agora que vem a grande pergunta, né? Quais são as tecnologias que os profissionais de desenvolvimento front-end utilizam, né? Quais são as linguagens de programação que a galera normalmente utiliza no front-end? Pessoal, a gente vai ter basicamente três, eu até linkei elas aqui também no post, ó, e até explico elas um pouco melhor, vale a pena você dar uma lida, tá? Mas o fato é que elas são HTML, CSS e JavaScript. Essas três linguagens, elas dominam no desenvolvimento front-end, não tem para onde correr, tá? Então o HTML ele vai ser responsável pela estrutura da página. Eu costumo fazer uma analogia com o esqueleto, né? Ela vai ser o esqueleto ali da tua aplicação front-end. Então, poxa, eu quero colocar um botão, quero colocar uma imagem, quero colocar um formulário, uma tabela, tudo isso vai ser construído pelo HTML. Só que o HTML puramente, ele não tem um visual muito agradável, sabe? Então é exatamente por isso que a gente precisa de uma linguagem de estilização, para deixar as coisas bonitinhas como elas estão aqui na minha página, pelo menos eu imagino, né? Enfim. E essa linguagem é justamente o CSS, tá? Então CSS vem do inglês aqui, ó, Cascading Style Sheets, como você pode ver aí. E é uma linguagem que justamente vai adicionar estilização. Então você coloca ali as cores que você deseja, os estilos, o posicionamento adequado para cada elemento e por aí vai. E a terceira linguagem, pessoal, é o JavaScript. Então, o que é o JavaScript? É uma linguagem de programação de fato. Então, enquanto o HTML e o CSS não são linguagens de programação, são apenas linguagens, né? O HTML a gente diz que é uma linguagem de marcação e o CSS de estilização, o JavaScript é de fato de programação, porque por meio dele você consegue adicionar algumas funcionalidades, alguns recursos de interatividade com o usuário. Então, por exemplo, imagina se eu vim aqui ó, na minha página do blog, né? A página inicial aqui do blog, no caso, e eu digitar por Python, observa que quando eu começo a digitar, né, ele já vai fazendo uma busca pelos posts que tem dentro do título ali, o subtítulo, a palavra Python. Então, quem é que faz isso aqui? É o JavaScript. Existe um script rodando dentro da minha página que fica observando, que fica monitorando o que acontece dentro desse input aqui. E aí ele pega essa leitura e já faz essa filtragem. Isso é muito comum em e-commerce também, né? Você entra no e-commerce, você pesquisa por um produto específico e ali ele já vai buscando os resultados. Você consegue filtrar, eu quero os que chegam hoje, ou os que chegam o mais rápido possível, que tem frete expresso ou coisa do tipo. E aí ele já vai trazendo ali os resultados em real time. Então tudo isso acontece graças ao JavaScript. Bom pessoal, então voltando aqui para o post, HTML, CSS e JavaScript. Essas são as três linguagens fundamentais aí do desenvolvimento front-end. E aí pessoal, até um plus que eu queria trazer para vocês em relação ao que está escrito aqui no post é o seguinte, tá? Além dessas linguagens aqui, que são as linguagens base do desenvolvimento front-end, a partir delas o pessoal criou o que a gente chama de bibliotecas ou frameworks para desenvolvimento front-end. Quais são essas bibliotecas? React, as principais, tá? React, Next, que a gente também já tem muita utilização dele, inclusive o meu blog aqui, meu site todo foi construído em Next, Vue.js e AngularJS. Essas são as principais, as que estão mais em alta nesse momento do vídeo e basicamente o que elas fazem é trazer para você uma facilitação na hora de desenvolver o teu código. Então fica muito mais fácil, você de um modo geral já vai criar um projeto ali, já vai ter uma estrutura básica e para que você possa ir adicionando HTML, CSS, JavaScript, já vai ficar bem melhor porque ele já traz uma estrutura bem organizada para que você possa utilizar. Bom, e agora é que vem a grande questão. Poxa, Wallace, mas será que front-end é para mim? Então, olha só, eu até coloquei aqui no post, né? Ó, se você é aquele tipo de pessoa que gosta muito da parte visual, né? Você costuma se preocupar bastante com a interface das coisas. Quando você desenvolve alguma aplicação, você se preocupa, poxa, eu preciso fazer a parte visual. E quando você faz, você se preocupa com os mínimos detalhes, se preocupa também com a experiência que o usuário vai ter ao utilizar aquela interface que você está desenvolvendo. Então, pessoal, muito provavelmente você vai ter um match muito bom aí com a área de desenvolvimento front-end.
Bom, agora vamos falar sobre o outro lado do desenvolvimento web, que é o desenvolvimento back-end, tá? Então, enquanto o desenvolvimento front-end, pessoal, é aquele que é responsável pela parte visual, a parte com a qual o usuário interage, o back-end, como o próprio nome já sugere, vai estar ali por trás. É o que vai fazer com que as coisas que estão no front funcionem como deveriam. Então, pensa aqui comigo, né? Se você observar aqui a minha página, de onde foi que ele tirou todo esse conteúdo? Quando eu clico aqui em blog, onde é que ele vai buscar todos esses posts? Provavelmente tudo isso está salvo em algum banco de dados, certo? Então, quem é que se comunica com o banco de dados? Quem se comunica com o banco de dados, pessoal, não é diretamente o front-end da aplicação. O que acontece é que é o back-end que vai fazer essa comunicação de um modo geral com o banco de dados. Então é lá no back-end que vai ter toda a lógica dos dados que vão ser utilizados no front-end, todas as regras de negócio, né? Então, por exemplo, se você vai se cadastrar numa página, como é que ela sabe que já existe um e-mail cadastrado que é igual ao que você está utilizando para tentar se cadastrar agora? Justamente porque lá no back-end deve ter alguma regra dizendo, olha, se o e-mail já tiver cadastrado na plataforma, não deixe ele se cadastrar novamente. Então toda essa questão aí, essas minúcias, por exemplo, vou fazer uma autenticação numa página aqui, eu vou entrar no meu Gmail, por exemplo. Como é que ele sabe que você é você? Ele vai ter que analisar as suas credenciais, ele vai gerar ali o que a gente chama de um token, tá? Já estou entrando um pouco mais a fundo, mas tudo isso vai ficar lá no back-end. É o back-end que vai fazer todo esse esquema de validação e vai retornar para o front-end dizendo, olha, ele é ele mesmo, pode deixar ele acessar o e-mail dele, ou, opa, algum erro aconteceu nas credenciais, ou o e-mail ou a senha dele estão aí incorretos. Então, essa mensagem que aparece lá no front-end aparece graças ao back-end. Beleza? E aí eu até fiz uma analogia bem interessante aqui no post, né? Eu até queria comentar aqui rapidamente com vocês, que é essa analogia aqui do carro. Pensa no carro, né? Lá no carro você tem um indicador de nível de combustível, certo? Então, aquele indicador de nível de combustível a gente pode considerar como sendo front-end, porque é a parte com a qual a gente interage, a gente observa, né, aquele indicador para saber quanto de combustível tem. Mas o que garante que aquele indicador está mostrando o valor correto? Justamente os circuitos elétricos e mecânicos, os sensores, os atuadores e tudo mais que tem dentro ali do carro. Então, isso corresponderia ao que a gente chama de back-end da aplicação. Então, esses circuitos elétricos e mecânicos é tipo o back-end ali que vai fazer com que tudo funcione da forma como deveria, para que o valor que aparece lá no indicador seja de fato o valor correto. Então, pessoal, toda vez que o front-end precisa de alguma informação ou precisa guardar, salvar alguma informação em um banco de dados, ele se comunica com o back-end. Ele diz: ô back-end, toma essas informações aí e cadastra esses dados desse usuário lá no banco de dados. E aí o back-end recebe as informações do front e vai lá e se comunica com o banco de dados. Então é o back-end que se comunica ali buscando dados, escrevendo dados, deletando dados ou atualizando dados lá do banco. E além disso, veja que como ele está trabalhando o tempo inteiro com dados ali, é muito importante que exista uma grande segurança e otimização na utilização desses dados para que a aplicação possa ser segura e eficiente, ou seja, o mais rápido possível você possa obter ou escrever novas informações. Bom, pessoal, aqui como vocês podem ver, eu coloquei algumas situações que eu sugiro muito que vocês deem uma lida, né, para vocês perceberem um pouquinho melhor quais são as aplicações aí, o que é que o back-end é responsável por fazer em aplicações web, mas eu já queria cair direto nessa parte aqui em que eu falo sobre as tecnologias que podem ser utilizadas no back-end. Então, olha só, lá no front eu disse que são 3 linguagens que a gente utiliza invariavelmente, HTML, CSS e JavaScript. O que vem disso são somente bibliotecas, mas que utilizam essas linguagens na base, né? Agora, e no back-end? No back-end, pessoal, pode utilizar basicamente qualquer linguagem que você imaginar. Olha só, a gente pode utilizar no back-end JavaScript, pode utilizar C Sharp, Java, pode usar Python, inclusive, também no back-end de aplicações web. A gente pode utilizar PHP e por aí vai, tá? E aí, claro, da mesma forma que lá no front-end existem as bibliotecas ou frameworks, aqui no back-end também vai existir, tá? Então a gente vai poder citar aí, por exemplo, o Node.js, que é baseado no JavaScript, e dele a gente tem até outros frameworks, como por exemplo o Nest, o Adonis.
A gente vai ter também, por exemplo, o Spring, que é baseado no Java. A gente vai ter, por exemplo, o Laravel, que é baseado no PHP. A gente vai ter o Django e o Flask, que são baseados na linguagem Python. E, pessoal, a gente poderia citar várias outras aqui, mas essas são, diria que as principais. Além do .NET também, antes que eu esqueça, né? O .NET também é uma outra que é bastante utilizado. E aí, pra gente fechar o back-end aqui, a pergunta que fica é, poxa, será que o back-end é pra mim então? E aí o que eu coloquei aqui no post foi justamente isso aqui, ó. Se você é aquela pessoa que gosta de trabalhar mais com a lógica de funcionamento do que com as interfaces dos sistemas, se você gosta de pensar em otimização, complexidade de algoritmos, né? Como você tornar o algoritmo mais eficiente para realizar uma determinada tarefa. Se você se preocupa com segurança da informação, manipulação de dados, você curte toda essa coisa de regra de negócio e tal, muito provavelmente, pessoal, o back-end é para você, beleza? Então fica essa dica aí. E aí eu até coloquei mais um ponto aqui que é o que seria full stack, pessoal. Full stack, como eu falei para vocês, eu atuo como desenvolvedor full stack, né? E o full stack nada mais é do que aquele profissional que trabalha com as duas áreas, tanto com o front-end quanto com o back-end. Às vezes você se identifica com as duas coisas, como é o meu caso, tá? E, claro, sempre quando você está iniciando, e se você pretende iniciar na área de desenvolvimento web aí, eu sempre sugiro o seguinte, poxa, tenta começar por uma das stacks, qual é a que mais te agrada? É o front-end? Então começa pelo front-end. É o back-end? Então começa pelo back-end. Mas depois, quanto mais você for se aprofundando no desenvolvimento web, se você tem interesse, você pode ir aprendendo a outra também. Foi como aconteceu comigo, né? Até pouco tempo eu estava bastante focado no front-end, porque eu confesso que eu curto muito front-end, mas hoje eu já consigo trabalhar tanto com front-end quanto com back-end de uma forma bem tranquila. E as linguagens aí, ou frameworks que eu mais utilizo são o React, né, no front-end e o Node.js no back-end. Bom, pessoal, então era isso que eu queria apresentar para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que tenha ficado clara aí a diferença entre front-end e back-end, o que é um full stack. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser muito legal responder as dúvidas de vocês. Gosto demais desse assunto e sempre tem uma galera que tem algumas dúvidas que são bem interessantes. Ah, eu já queria adiantar que no meu caso ficou uma dúvida sim, tá? Eu queria muito saber qual é a área que você mais curte, front-end ou back-end. Deixa aqui nos comentários, vai ser muito legal a gente se conhecer um pouquinho melhor e saber quais são as preferências de vocês. Bom, pessoal, então é isso, eu vou me despedindo aqui desse vídeo. Muito obrigado por você ter ficado até aqui e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Então não esquece de se inscrever, beleza? Para acompanhar os próximos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima.